Olá, queridos, mais um momento para podermos compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. E nesse dia quero compartilhar o texto do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, que eu acredito que você conheça muito bem. Uma palavra muito conhecida, mas uma palavra que deve ser refletida por nós. O texto sagrado diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos, como é bom ouvir essa palavra e saber que há um Deus que está além da nossa expectativa, um Deus que nos surpreende, um Deus que está disposto sempre a fazer por nós coisas maiores e melhores daquilo que nós podemos imaginar. É muito bom ler esse texto e ver que Deus, ele diz, ainda que seja um texto lá, destinado ao povo daquela época, mas um texto que se aplica a nós hoje, porque a Bíblia ela é atualizada, ela se aplica em nosso coração, e nós percebemos que como é bom saber que os pensamentos do Senhor não são os nossos, e que os caminhos do Senhor também não são os nossos. Eu costumo dizer, aprendi isso, costumo compartilhar, que graças a Deus que Deus não é como nós somos, porque imagina, irmão, se os pensamentos de Deus fossem como nós. Quantas pessoas a gente desiste, quantas pessoas a gente desvaloriza, quantas pessoas que a gente menospreza, às vezes não acredita mais numa transformação, numa libertação, mas graças a Deus que os pensamentos do Senhor não são os nossos. Deus não é como nós, porque eu sempre falo o seguinte: se Deus fosse como eu, o que seria de mim? O que seria de mim? Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, ele é tão grandioso, a graça de Deus vem para nos alcançar, e como é bom saber disso. Mas agora a gente precisa olhar esse texto para um outro olhar, para um outro prisma também, que é que quando ele diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos, que os caminhos do Senhor não são os nossos, ou seja, aquilo que nós queremos, às vezes Deus não quer. O caminho que a gente quer trilhar, as coisas que nós queremos fazer, muitas das vezes vai entrar em choque com aquilo que Deus realmente quer. Cumprir o propósito de Deus em alguns momentos da vida é descumprir o nosso propósito. É entender que os pensamentos dele é totalmente diferente do nosso. Os caminhos dele é diferente do nosso. E é muito difícil para as pessoas conseguirem compreender isso. O ser humano, muitas das vezes, não está preparado para receber um não. Muitas das vezes não está preparado para poder redirecionar uma rota ou até mesmo mudar uma rota. E Deus, irmãos, ele sempre vai agir assim, para o nosso bem. E Deus, ele tem os seus propósitos. E muitas das vezes o pensamento dele não é o nosso, o caminho dele não é o nosso. Até porque nós somos muitas das vezes movidos pela nossa carnalidade, pelo desejo da nossa carne, que vai nos levar por caminhos opostos aos caminhos da vontade de Deus. Então, por isso a gente precisa pensar sobre isso. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. E os caminhos do Senhor também não são os nossos caminhos. Então a gente precisa aprender a alinhar a nossa vida à vontade de Deus e ao propósito de Deus. Então, que nós possamos nos maravilhar de perceber que é um Deus que realmente tem pensamentos diferentes do nosso, caminhos diferentes do nosso, mas ao mesmo tempo também entender que isso significa que muitas das vezes a nossa vida vai precisar ser transformada, os nossos pensamentos vão precisar ser readequados, o nosso caminhar vai precisar às vezes de mudar de destino, de direção. Então que você possa refletir nessa palavra. Creio que você já ouviu várias mensagens, já leu esse texto várias vezes, mas nesse dia a gente quer compartilhar essa mensagem nesses dois sentidos, que você possa pensar sobre essa palavra que o profeta Isaías proferiu, dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.